Oi, alunos! Este vídeo é para demonstrar como se calcula o intervalo de confiança. Vejam o seguinte exemplo. Uma pesquisa sobre a cicatrização de feridas na pele mediu a taxa na qual novas células fechavam em um corte feito à navalha na pele de uma salamandra anestesiada. Os dados de 11 salamandras medidos em micrômetros por hora estão aqui nessa tabelinha, certo? E aqui nós temos algumas perguntinhas que nós vamos responder juntos. A primeira pergunta é sobre qual o desvio padrão desses nossos dados. A gente sabe que não é possível calcular o desvio padrão sem calcular a média amostral. Então, como a gente vai chegar na resposta da letra A? Primeira coisa, esses dados que estão nessa tabelinha foram transpostos para esta coluna. Então, se vocês olharem, nós temos aqui 11 valores, estão vendo? Que são exatamente os mesmos que estão aqui. Cuidado que eles não estão na mesma ordem, mas são exatamente os mesmos. Bom, lembrando como é que é a média? A média é o somatório de todos esses valores dividido pelo total de casos, que aqui é 11. Então, aqui nós temos 302, que é o somatório, dividido por 11. 302 dividido por 11 é 27,45. E é essa a nossa média amostral. Com base nessa média, agora nós vamos começar a calcular o desvio padrão. São dois passos, lembram? Primeiro, xi menos x-média. Então, o que é essa linha aqui? Essa linha é 29 menos 27,45. O que é essa linha? 27 menos 27,45. E assim a gente foi fazendo para todas as linhas. Lembrando que o somatório da coluna xi menos x-média tem que ser um valor de zero. Para quem não está lembrando, esse 1,4 não é 1,4. Lembra do expoente e na menos 14? Significa que nós temos 0,13 zerinhos, 142. Então, nós temos praticamente zero. Para eliminar, então, esses nossos valores negativos que temos aqui, qual é a estratégia matemática que a gente usa? Elevar ao quadrado. Então, essa coluna aqui trata do xi menos x-média, desta coluna aqui, elevado ao quadrado. Então, 1,55 elevado ao quadrado, 2,39. Menos 0,45 elevado ao quadrado, 0,21. E assim por diante. Bom, agora nós estamos quase chegando no desvio padrão. Qual é o desvio padrão que a gente quer fazer? A gente quer, então, fazer o somatório dessa coluna toda. Quando a gente soma todo esse valor, nós temos 768. Somando a coluna xi menos x-média elevado ao quadrado, temos 768,73. Ao dividir esse valor por n menos 1, lembrando, nós temos a variância. Só que a variância é uma medida elevada ao quadrado. Ela não representa os nossos dados. Ela não é uma medida real. Qual é o contrário de elevar ao quadrado? Raiz quadrada. Então, quando a gente tira a raiz quadrada de 76,87, o nosso valor é 8,77. Está aqui o nosso desvio padrão amostral. Então, nós respondemos a pergunta A. Qual é o desvio padrão da nossa amostra? 8,77. Agora, nós vamos responder a letra B, que diz: qual o valor crítico você precisa usar para o cálculo de um intervalo de confiança de 95% para a média? Bom, aqui, em nenhum momento do enunciado, nós temos a informação de qual é o desvio padrão populacional. Essa informação ela é oculta, nós não sabemos. E se nós não sabemos, nós não conseguimos usar aquele valor de Z crítico
que já é padronizado, que estavam lá nos slides, aqueles 3 valores fixos já pré-estabelecidos pela estatística. Então, para a gente definir qual é o valor crítico, agora eu vou ensinar vocês a usar a tabela T. Bom, para isso nós precisamos da informação de quais são os graus de liberdade. Lembrando que graus de liberdade é N menos 1. Quanto que é 11 menos 1? 10. Vamos lá na tabela olhar então? Olhando aqui na tabela, como que essa tabela é organizada? Aqui nós temos os níveis de confiança, ó. Nível de confiança de 50%, de 80%, de 90%, de 95%, que é o que nós queremos, de 98% e de 99%. Bom, essa é a coluna que nós vamos trabalhar, certo? E agora aqui vocês têm escrito GL. O que é GL? Graus de liberdade. Olha aí, vocês acompanhando e sabendo tudo. Tenho certeza que quando eu paro de falar, vocês estão completando as palavras comigo. Olha aí. Então, os nossos graus de liberdade eram 10, porque é 11 menos 1. Então, vamos deixar aqui. Coluna de 95% indo até 10. Qual é o valor crítico aqui? 2,228. 2,228. Esse é o nosso valor crítico. Então, vamos anotar aqui na tabela, valor crítico 2,228. Bom, como eu estou trabalhando com duas casas decimais, quando eu digito 2,228, ele está arredondando para 2,23. Se eu adicionar mais uma casa, volta ao que eu tinha digitado. Tranquilo? Beleza? Entenderam então como usar a tabela T e qual é a resposta da letra B? Essa aqui é a nossa resposta da letra B, 2,228, que nós pegamos lá na tabela. Então, lembrando como usar a tabela. Nós precisamos estabelecer o nível de confiança. Nosso caso do exercício era 95%, então a gente vai usar essa coluna. Nós temos que chegar até a linha dos graus de liberdade, que no caso do nosso exemplo era 10, 11 menos 1, e esse valor aqui é o valor crítico. Se por acaso o nosso grau de liberdade fosse 8, 9 casos, 9 menos 1, 8, esse seria o nosso valor crítico. Se por acaso os nossos graus de liberdade fosse 15, esse seria o valor crítico. Caso nós quiséssemos o intervalo de confiança com uma confiança menor de 90%, para o mesmo problema das salamandras, o nosso valor crítico seria 1,812. Entenderam como usar a tabela? Tranquilos? Show de bola! Oi, alunos!